Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio A Hora da Ação. Por aqui, Leonardo Lopes, nós vamos juntos até o final desse programa que é transmitido com exclusividade para a minha, a nossa, a sua web rádio CBR e também o canal do YouTube A Hora da Ação. Seja muito bem-vindo, bem-vinda e vamos juntos! É com muito entusiasmo, energia positiva e gratidão a você que inicia o podcast de hoje. A partir de agora eu te convido a olhar para as coisas e para o mundo ao seu redor de uma maneira muito mais simples. Vamos buscar aqui o óbvio. O que é o óbvio? O óbvio nada mais é que o natural. Ser natural, encontrar a naturalidade das coisas. Porque através do óbvio, que muitas vezes é ignorado, a gente consegue descobrir coisas e situações, resolver problemas de uma maneira muito mais tranquila, eficiente e com menos gasto de energia. O que o mundo aí fora nos convida a fazer é o quê? É justamente ao contrário, a ser cada vez mais complexo, cada vez mais estudar novos processos, conhecer novas técnicas, estratégias, ok? Muitas delas são válidas, muitas delas são precisas, né? Mas um olhar simples acaba solucionando problemas que nem as fórmulas mais complexas conseguem resolver. Principalmente no mundo dos negócios. Um olhar simplificado das coisas faz com que soluções surjam no meio de tanta turbulência, no meio de tanta coisa na mente. A gente precisa se esvaziar. Precisamos largar um pouco essa confusão mental que o mundo nos gera através de bastante conhecimento. Então, numa era da informação, informação não falta. Só que informação sem caminho, informação sem direção, o que acontece é confusão. Até rimou. Informação, direção e confusão. Realmente é. Se a informação não tiver direção, vai gerar mais confusão do que um caminho, né? Por isso que hoje estamos vivendo uma era onde a informação você basta digitar no Google que encontra, mas muita gente não sabe fazer coisas triviais de uma casa. Muita gente não sabe como conseguir prosperar financeiramente, sendo que basta fazer algumas pesquisas, encontrar um caminho, mas é tanta informação, são caminhos a partes, caminhos separados, caminhos que não levam ao mesmo lugar e que muitos vão mais te confundir do que levar para uma direção. Então, um olhar óbvio das coisas faz com que a gente consiga filtrar as informações e entender o que de fato vai estar favorecendo a nossa caminhada e o que vai estar só atrapalhando, o que vai estar só poluindo. O óbvio é um tema de um livro bem antigo, inclusive, um livro que já tem mais de 100 anos, né? Porque foi no início lá atrás, foi no início do século passado, né? Então esse livro foi publicado lá no início do século passado e é inspirado na história de um publicitário, né? De Adams Óbvio. É um livro famoso no mundo dos negócios, pode ser que você conheça, pode ser que você não conheça, mas o fato é que a pessoa prosperou, né? Em resumo o livro, Adams Óbvio conseguiu ter sucesso na sua carreira profissional como publicitário, olhando as coisas da maneira mais simples e mais óbvia, evitando a complexidade, porque a comunicação ela precisa ser o mais simples e assertiva para quem vai estar recebendo essa comunicação. Mas vamos entender a fundo como é que a gente pode fazer isso da maneira prática, da maneira didática, diária, no nosso dia a dia, em qualquer negócio, não é só na publicidade, né? Essa história é contada pelo personagem Oliver Adams, né? Um publicitário que era uma pessoa comum, sem nenhuma característica especial, né? Pessoa comum mesmo, não tinha lá grandes formações, mas que, buscando o óbvio, conseguiu ter sucesso em sua caminhada, no caso dele como publicitário, lá no início do século passado, mas isso é aplicado para o século atual e sempre vai ser aplicado, principalmente para agora, porque a informação agora tem muito mais do que antigamente. Então essa informação exagerada acaba causando muita confusão mental. Então vamos lá, vamos ficar atento aqui, entender como é que o óbvio pode fazer a gente entender as situações, entender os clientes, entender as pessoas ao nosso redor, entender até familiares, parentes, olhar o óbvio das coisas. Isso é muito relevante
mesmo. É a gente ser objetivo. O óbvio vai ajudar você, inclusive, a ter seus objetivos mais claros, mais definidos, sem confusões. Porque quando a gente está indo numa caminhada, muitas vezes você recebe propostas, ideias de outras pessoas, supostamente, que vão te ajudar também, né? Que parece que essas ideias, que essas informações vão te ajudar a chegar lá naquele rumo. Mas, na maioria dos casos, essas ideias acabam te causando uma certa confusão mental se você não olhar com uma objetividade e segmentar bem essas informações. Informação hoje não é problema, né? Tem gente que não sabe, mas hoje em dia, cada vez mais pessoas conhecem como ter acesso à informação, e a informação está em todo lugar, a preço barato e até gratuito na internet. Então, a informação não falta, mas o que falta é uma direção correta e olhar, óbvio, do que faz sentido e do que não faz sentido, de coisas absurdas que a gente encontra por aí, não só na internet, a gente encontra em todo lugar coisas absurdas, orientações absurdas, e a gente precisa ter um olhar, óbvio, de separar o que é interessante do que vai funcionar e do que é maluquice, do que não faz nenhum sentido. Então, ter um olhar, óbvio, é também ter um bom senso, né? Ajuda você a ter um bom senso nas coisas e saber seguir um caminho que vai, né, levar para um resultado positivo e não vai te levar no meio de uma maluquice, né? Então, o olhar, óbvio, também vai te ajudar nisso. Bem, quais são os 5 princípios de Óbvio Adams, né? Que é referência desse podcast aqui, o livro O Óbvio, né? A primeira: após serem descobertas, todas as respostas são óbvias, né? Pura verdade. Não tem como a gente negar que não é verdade. É verdade. Após ser descoberto qualquer problema, a resposta é óbvia. Só que para a gente descobrir essa resposta, muitas vezes a gente vai pelo caminho mais complexo e depois vê que não era tão complexo assim. Nas coisas triviais em casa, às vezes você vai fazer alguma coisinha, um ajuste, enfim, até de um móvel, de alguma coisa que você precisa, né, mexer, ajustar, e você vai pelo caminho mais complexo e depois você vê, caramba, é mais simples eu fazer assim, né? Depois que a gente encontra a solução, tudo fica mais óbvio. Então, se a gente começar logo a buscar uma solução da maneira mais óbvia possível, da maneira mais fácil possível, o resultado vem até mais rápido, né? Não digo em todos os casos, mas é uma maneira muito eficiente e que funciona, porque enquanto o mundo está olhando a complexidade, a gente pode olhar a simplicidade, né? E conseguir enxergar coisas que os outros não enxergam, porque está tão óbvio, mas que as pessoas não enxergam. Simples assim. E o óbvio também, o segundo princípio, o óbvio está em harmonia com a natureza humana. Nós viemos no mundo, nós somos seres humanos e somos naturais. Então, o óbvio é as coisas que acontecem naturalmente. Ser óbvio é ser natural, ao invés de buscar coisas artificiais e coisas muito complexas demais. A natureza humana busca sempre a simplicidade. Não é que você é preguiçoso. Quando a gente quer as coisas o mais simples possível, não significa que você está sendo preguiçoso, mas significa que você está querendo ser natural e economizar o máximo possível de energia. Para que você vai fazer a mesma coisa, tendo mais tempo despendido, tendo mais trabalho, se você pode encontrar um meio mais simples de chegar ao mesmo objetivo. As pessoas que buscam chegar no mesmo objetivo, um caminho mais rápido, um caminho mais fácil, não digo encontrar atalhos, não estou dizendo fazer coisas que não são corretas, mas aquele que busca encontrar o caminho mais rápido para chegar no mesmo objetivo de maneira lícita, de maneira correta, vai ter muito mais sucesso com menos esforço do que aquele que está querendo chegar no mesmo alvo, só que buscando a coisa mais complexa, buscando o caminho mais dificultoso, achando que tudo é muito difícil. E se a pessoa acha que é muito difícil, realmente vai ser muito difícil. A mesma coisa lá desde o tempo de escola. Quem acha que uma determinada disciplina, uma determinada matéria de estudo é difícil, ele vai sempre estar com aquilo na cabeça e aquilo realmente vai ser mais difícil. Agora, aquele que olha da maneira mais simples possível vai conseguir aprender muito mais rápido, porque tem um olhar mais simples sobre a coisa, olhar leve. Então é ser leve sobre as dificuldades e os problemas que surgem desde coisas triviais, desde a infância até a gente morrer. Então, o olhar óbvio das coisas a gente nunca pode perder. E as crianças têm muito esse olhar óbvio sobre as situações, só que os adultos, não só adultos, mas a partir do momento que a gente vai crescendo, vai evoluindo, a gente começa a ter um olhar mais complexo sobre as coisas, ao invés de ser um olhar simples como as crianças. Então, a partir do momento que a criança vai crescendo, vai vendo adolescente, adulto e vai envelhecendo, a gente acaba perdendo a simplicidade e acreditando que o mundo é complexo, que o mundo tem muitas coisas. E de fato, o mundo tem muitas coisas, mas a gente pode viver nesse mesmo mundo com muitas coisas, olhando de uma maneira muito mais simples, muito mais eficiente, com economia de esforços, né? Não é ser preguiçoso, mas é você ser eficiente, utilizar o seu conhecimento, buscar o que precisa ser feito, as ferramentas certas, mas da maneira mais simples e óbvia possível. Caminho mais rápido para chegar no mesmo objetivo, desde que de maneira lícita, é claro, né? E o óbvio, né? O óbvio, ele brilha no olhar das pessoas. O óbvio, ele tá bem aos nossos olhos, só que a gente muitas vezes não enxerga, né? Então, o óbvio, ele tem hora certa também.
Exatamente. Existem coisas que são óbvias, mas que só funcionam naquele momento, né? Por exemplo, uma ideia de negócio que funcionou muito bem no ano aí da pandemia, 2020, foi a venda de máscaras. Quem olhou, percebeu, entrou e aproveitou, se deu bem. Quem não entrou, não aproveitou, passou, né? Então, o óbvio tem coisas certas. É óbvio que as pessoas estão buscando isso, é óbvio. Então, foi o óbvio que deu certo, né? Então, a gente olhar as situações que estão acontecendo no meio de um caos, a gente consegue observar o óbvio, o que está óbvio nesse momento, o que está em evidência nesse momento, o que é óbvio que todo mundo está querendo, né? Então, o óbvio é aplicado em negócios. O mais simples possível. Não é você querer inventar algo que nunca ninguém criou no mundo, porque esse que nunca ninguém criou vai ter sucesso. Não, pode você criar algo que nunca ninguém criou, justamente nunca ninguém criou, nunca ninguém pensou, porque isso ninguém quer. Então vai dar errado. A gente busca muitas vezes fazer algo complexo, algo que nunca alguém fez. E se nunca alguém fez, tem grandes chances de dar errado, tem grandes chances de não funcionar, porque se exatamente ninguém fez, é porque ninguém quer também. Então busque o mais simples do que as pessoas querem. Então isso é muito aplicado em negócios. Você precisa entender o óbvio, o que as pessoas estão querendo, o que está óbvio na cara do mundo, o que está sendo falado, né? O mundo já diz para a gente as oportunidades. É só você observar, ter um olhar analítico e óbvio para a naturalidade das coisas, para o processo, o rumo que está correndo. Não adianta nadar contra o rumo, não adianta pensar, não vai ser assim, é assim. Quem entrou na época de 2020 pensando, não, vou nadar contra esse ciclo de internet, vou nadar contra e vai voltar tudo normal. Não vai voltar tudo normal. Não adianta a gente nadar contra o que está vindo, mas a gente tem que enxergar e se adaptar. Já diria, né, Charles Darwin aí, a lei de a pessoa se adaptar, as espécies têm que se adaptar. Nós somos ser humano, nós precisamos, nós somos uma espécie que bem se adapta, mas tem gente que não se adapta, né? E as mudanças, coisas triviais, vêm e a gente não pode nadar contra essas tendências. A tendência de ter que olhar a tendência de maneira óbvia, o que está funcionando agora, e ao invés de tentar criar uma situação que não existe, de lutar contra algo que já está óbvio, que é evidente, a situação, desde o momento que chegou a pandemia, que os processos têm que ser cada vez mais digitais. Já está óbvio que quem nadar contra vai ficar perdendo tempo, porque não vai se reverter. Uma atualização que chega, uma nova tecnologia, algo novo que chega, isso é óbvio que vai crescer. Não adianta pensar que não vai. Os taxistas contra os Ubers, não adiantou os táxis quererem brigar contra. O Uber está aí, está cada vez mais forte. Não adianta nadar contra, né, brigar contra algo novo, que esse algo novo vai chegar, vai ficar e vai permanecer. E aquele que brigar contra é que vai ser o que perde espaço, né? Vai perder espaço para o novo sempre vai tomar espaço do antigo, simplesmente assim. Só quando o novo é algo ruim, algo que não tem aceitação, algo que uma pessoa só quer e não vários, mas quando algo novo tem a força de multidões, esse algo novo vai chegar para ficar, e não vai ser ali 1% das pessoas que vão conseguir barrar esse algo novo. Nunca um algo novo que teve aceitação popular conseguiu ser barrado por outras pessoas. Nunca aconteceu e nunca isso vai acontecer, né? Então as tendências a gente não tem como nadar contra as tendências. Você gostando ou não gostando, a gente precisa enxergar o óbvio da situação. Simples assim, né? É o mundo e a gente só precisa enxergar o mundo da maneira mais óbvia possível, entender o rumo, para onde nós estamos indo, né? E para olhar o óbvio, a gente não precisa nem gastar papel, é só a gente analisar como está as situações ao nosso redor. Então são esses 5 princípios aqui. Após serem descobertas, todas as respostas são óbvias. O que antes parecia impossível, agora é óbvio. Simples assim, né? O que antes parecia impossível, quando você vai começar a fazer algo novo, uma profissão, um trabalho, qualquer coisa, um negócio, parece tudo ser difícil. Parece, até uma coisa simples é difícil. Parece, depois se torna óbvio. É só pensar assim, uma pessoa que nunca mexeu no celular, ela vai achar muito difícil mexer no celular a primeira vez. Não é só pessoa de idade, até pessoa nova. Se nunca mexer, a primeira vez que mexer, pega lá um índio, alguém que está afastado da tecnologia, quando ele pegar pela primeira vez vai achar difícil, né? Mas depois ele vai achar natural, depois vai ser óbvio. Vai ser óbvio mexer no celular e vai mexer até com os olhos fechados. A gente mexe, a gente digita sem ver até o que está digitando, já pelo senso mesmo, né? A gente consegue. E no começo é difícil, né? Mas as crianças hoje em dia aprendem desde pequeno. Mas no começo também é difícil, só que elas não falam. Mas vão testando, sem medo, né? A criança tem muito a criatividade e olhar simples as coisas, de mexer, sem ter medo de quebrar, sem ter medo de dar problema. Agora, nós adultos já temos medo de dar problema, temos medo de fazer besteira, temos medo de julgamento, temos medo de errar, temos uma porrada de medo. E esses medos que vêm na nossa mente, faz que a gente não tente as coisas que são óbvias. E as crianças simplesmente tentam, fazem, conseguem, tá tudo certo. Quando não consegue, também tá tudo certo. Faz parte do aprendizado. E geralmente a gente não consegue de primeira, mas vai conseguir de segunda, terceira. As grandes invenções no mundo levaram, centenas de tentativas, as maiores invenções.
E se não fossem as centenas de tentativas, não teria a tentativa que venceu, né? Então é importante a gente testar no óbvio. O simples, repetido várias e várias vezes, dá certo. O simples dá certo. Agora, a gente tem tentar entender um processo complexo para fazer um negócio dar certo é ir pelo caminho mais difícil, sendo que o simples, repetido com constância, vai chegar no mesmo resultado, né? O simples funciona e vai continuar funcionando, mas o simples que esteja no caminho, na direção certa do mundo. Não adianta nadar contra a maré, né? Que não vai funcionar, vai ficar para trás. Beleza? Então o óbvio está em harmonia com a natureza humana, o óbvio não gasta papel e o óbvio brilha no olhar das pessoas e ainda aí tem hora certa. Simplesmente isso. Agora, quais são as perguntas que você deve fazer para identificar o óbvio nas situações? Como é que a gente vai identificar o óbvio? Estou numa situação aqui complexa demais, como é que eu vou identificar o óbvio aqui? Tem que resolver um problema, tem que resolver um negócio, tem que resolver, enfim, problemas, qualquer tipo de problema que você tenha que resolver, qualquer tipo de problema que você tenha que resolver, olhando da maneira mais óbvia possível, como devemos fazer para olhar, né, qualquer tipo de problema da maneira mais óbvia possível. Simples. Dá para simplificar? Primeira pergunta. Vai fazer alguma coisa busca? Dá para simplificar? Dá para resumir? Né? Dá para encontrar uma forma simples? Se a resposta for sim, dá para encontrar uma forma simples, né? Com certeza vai dar. Sempre algo complexo tem como simplificar, né? Nem que seja um pouquinho, vai ter como simplificar. Então, a primeira pergunta para chegar ao óbvio é: dá para simplificar? Beleza, simplificou? Show! Que tal inverter o processo? As pessoas às vezes estão indo para um caminho, né? Estão indo para um caminho mais complexo, mas dá para inverter? Dá para fazer diferente? Óbvio que vai dar, né? A gente vai encontrar esse óbvio que dá, né? E é só fazer esse diferente, né? Inverter o processo das coisas que muitas vezes dizem, não, tem que ser dessa maneira. Não, mas por que não ser de outra? Sendo de outra, pode até chegar no mesmo resultado e um resultado melhor. Então, é inverter o processo para achar um mais simples, né? Quem opina vai comprar no caso de negócio, né? Às vezes a gente pensa, isso aí não vai dar certo. Quem está dizendo que não dá certo é o cliente, é a pessoa que vai comprar ou não é? Ou é uma pessoa qualquer, né? Se é uma pessoa qualquer, não importa, não interessa a opinião desse sujeito, né? Porque realmente não é ele que vai comprar. Então, o que importa é a famosa opinião do cliente, isso é o que importa. Ainda sai, né, coelho dessa toca, dizendo isso não vai dar certo, não está dando certo essa estratégia. Muita gente está fazendo um processo, né, digamos, processos tradicionais que estão sendo feitos há décadas e não está dando certo esse processo, ou está sendo muito cansativo, está dando mais errado do que dando certo. Só fez essa pergunta. Não, está dando mais errado, isso aqui quase nunca dá certo. Então, para que fazer, né? Para que fazer esse processo? A gente vê hoje muito, vários procedimentos burocráticos, inclusive do governo, né? Muitos processos que já não funcionam, né? Sei lá quando funcionavam, né? Ou nunca funcionaram. Então, tá dando certo? Não, se não tá dando certo, é óbvio que tem que mudar, né? Se não está saindo mais coelho dessa toca, ou seja, se não está dando frutos essa atividade, o que você está fazendo, tem que trocar. A mesma coisa é uma pessoa que está trabalhando, sei lá, em um negócio ou uma profissão e ela não está, né, conseguindo ter frutos, não está conseguindo escalar, não está conseguindo ter mais resultado, não está conseguindo ter uma liberdade, está sempre vivendo só para pagar contas, está dando certo? Não está. Então, qual a resposta óbvia? Tem que mudar. Simples assim. Se não está fazendo o que está dando certo, tem que mudar. E o que eu vou fazer? O que vai fazer essa grande questão que vai ser descoberta quando você mudar, né? Quando errar e acertar. Errar, até acertar. É assim que se encontra um resultado, né? E aí entra também descobrir caminhos que outras pessoas já percorreram para chegar lá, né? E também já comentei em outros podcasts, a gente já falou também sobre esse tema de encontrar trajetórias que outras pessoas já chegaram lá, uma modelagem. A gente pode se modelar em alguém que já trilhou um caminho semelhante ou parecido ao que a gente quer, né? E seguir aquele caminho que já está meio que trilhado. Não vai ser exatamente igual. Se alguém percorreu numa estrada, pensa numa estrada qualquer. Pensa aí, pensou? Presta atenção. Pensou numa estrada, beleza. Nessa estrada alguém já trilhou e já mostrou o caminho ali. Você vai seguir o mesmo caminho. Significa que você vai chegar lá na mesma velocidade que o cara chegou? Significa que vai dar tudo certo no meio do caminho? Não, pode ser que tenha algum problema no meio da estrada. Pode acontecer. As estradas de verdade, não só no meio do mato, não. Qualquer estrada. E já está trilhado. As estradas funcionam, as pessoas estão lá. Mas significa que todo mundo vai conseguir? Sim e não. Pode ser que no meio do caminho aconteça algum problema com o carro. Pode ser que aconteça um problema na estrada, tem um buraco. Pode ser que um acidente aconteça ali. Pode ser que caia alguma montanha, algum desastre ocorra no meio da estrada. Mas a estrada já está ali pronta. E a maioria das pessoas que passam vão chegar no objetivo. Se você pega o caminho daqui para São Paulo ou daqui para qualquer local e segue esse caminho correto, é grande chance, 99%, de você chegar lá, né?
Em alguns casos acontece imprevisto, no meio do caminho você não chega, mas na maioria dos casos você vai chegar lá. Então é pegar trilhas que já estão construídas, simples assim. E para tudo existem trilhas. Às vezes as trilhas são mais fáceis de identificar, às vezes as trilhas são mais difíceis de identificar, mas tudo são trilhas. E hoje nós estamos na era da informação e na era, né, onde tem muita digitalização também. Então a gente consegue ter as respostas para praticamente tudo e as trilhas para praticamente tudo bem na palma da nossa mão. Basta fazer algumas pesquisas, cruzar algumas informações, olhar com obviedade, olhar de uma maneira mais simples possível, evitar coisas complexas, evitar inserção de linguiça, ser o mais direto e objetivo, e a gente encontra um caminho para praticamente qualquer coisa, né? E olhando de forma óbvia, sem grandes complexidades, sem grandes estudos, sem nada muito complexo, você consegue olhar as coisas de uma maneira simples, até coisas complexas, é possível olhar de uma maneira simples. Existem muitas empresas aí que começaram, né, com um empresário que não sabia nada sobre o que estava fazendo naquele momento, mas ele foi aprendendo ao longo do processo, né? E a maioria, né, do sucesso de inventores e de empresas começam com alguém que não sabia nem o que estava fazendo certo, né? E foi fazendo, e foi aprendendo, e foi errando, e foi acertando. Simples, assim, né? Assim que funciona o processo. O que tá bom pode ficar melhor? Essa é outra pergunta, também bem interessante, porque às vezes a gente se conforma com a realidade, se conforma. Isso acontece muito em quem está trabalhando com concurso público. É o estilo de pessoa que se conforma com a realidade. Ele pode não estar feliz, pode não estar realizando os sonhos que ele quer, pode ainda estar insatisfeito, mas ele acaba, né, se conformando com o que tá bom, tem gente pior, né? Essa frase, tem gente pior, é motivacional, mas não é ativacional. O que é ativacional? Ativa a pessoa. Essa frase não ativa ninguém. Essa frase motiva você ficar no mesmo lugar, motiva a não fazer nada, motiva a ficar feliz com a realidade que você está, mas não te motiva a ir para frente, não te dá uma ativação, né? Não te ativa para lugar nenhum. Então, quando você olha e fala, tá bom, mas pode melhorar? Se pode, vai lá. E sempre vai poder. Sempre a gente pode melhorar, nem que seja 1%. E se melhorar 1% a cada mês, você vai ter no final, né, no final do ano 12% melhor. E 12% melhor se seja um faturamento do seu negócio, vai ser bem significativo. Então, se você melhorar 1%, né, a cada mês, no final do ano você vai estar 12% evoluído. E não é algo comum de acontecer, mas é algo simples, algo óbvio. Se você melhorar 1% cada mês, se aumentar 1% o faturamento por mês, no final do ano, sua empresa vai estar mais de 12%. Tá? Aí, tendo um faturamento crescente ao invés de cair com a inflação. Né? Simples, se eu aumentar 1% a cada mês, você vai chegar ao seu objetivo. Ah, mas eu quero mais. Então, aumente 2, então, aumente 3, e assim vai. Né? E assim vai aumentando, dobrando as suas metas, a ponto que você consiga enxergar aquele caminho, a ponto que você consiga fazer. Né? Não adianta fazer coisas insanas. Eu quero fazer isso em um dia. Eu quero dobrar o meu resultado em um dia. Muito difícil, né? E você nem vai acreditar nessa realidade. Se você não acredita naquilo que você está querendo fazer, você não vai conseguir, porque você não acredita. Se você não acredita, você não faz, né? Se você não acredita que anda, se você não acredita que você é capaz de andar, você também não vai andar. Óbvio, mas eu ando, sim, mas se você parar agora e dizer eu não ando, né? Eu não sei andar, você vai ter dificuldade de andar. Vai ter dificuldade se você pensar que não anda, né? Você vai ter dificuldade, você vai ter medo de cair, né? E assim vai. Então, se você não anda, você vai ficar realmente com problema de andar, né? Porque você não vai andar. E assim vai qualquer coisa, por mais que você sabe fazer, se você botar na tua cabeça, se você acreditar que não dá para fazer aquilo, realmente não vai dar, por mais simples e óbvio que seja, não vai dar. Agora, por mais complexa que pareça para algumas pessoas, quem olha de uma maneira simples e acredita que dá, simplesmente faz, e outros ficam, como é que ela fez? Como é que ela fez? Fazendo. Simples assim, né? Então, o óbvio é isso. Dá a impressão para as outras pessoas como é que ele fez, como é que ele consegue isso, como é que ele fala assim, como é que ele, né? Como é que fazendo, né? A atitude que a outra pessoa que está perguntando só pergunta e não age. Então, a atitude tem a ver com tudo. A ativação não é você buscar se motivar a cada dia. Se motivar é nada. Se motivar é só para você continuar querendo se matar, por exemplo, continuar vivendo. A motivação serve para quem está querendo se matar, porque não tem mais, não quer nem a realidade atual, né? Aí, para aceitar a realidade virtual, a motivação funciona. Eu tenho que aceitar a minha realidade atual, eu tenho que, né, viver, sim. Para quem está em loucura de suicídio, essa motivação funciona. Mas para quem quer melhorar mesmo, para quem quer algo novo, não quer continuar na realidade que está, precisa ser ativado, precisa buscar ativação e não motivação. Motivação para continuar do jeito que está, né? Para continuar fazendo aquilo, para você ter combustível de fazer o que você está fazendo, para ter combustível de viver, para ter combustível de trabalhar todo dia, para ter combustível de seguir. Mas para ter combustível de subir de nível, para ter combustível de melhorar os seus resultados, não é motivação, é ativação. Você precisa ser ativado para outro nível, né? Melhorar essa ativação. E para isso, você pergunta: como é que eu posso melhorar? Se você descobre como pode melhorar, a resposta está aí, né? A resposta já está
Claro, mais claro que isso, impossível, né? Muito impossível. Então, é algo simples que a gente muitas vezes busca em coisas complexas demais. O que a gente tem que entender é o seguinte: identificar as necessidades específicas de qualquer coisa. Nos negócios, identificar quais são os desejos das pessoas que não estão sendo atendidas. E aí surge a oportunidade. Sim, e oportunidades passam despercebidas, porque as pessoas estão procurando aprimorar o que já existe e não buscando o que as pessoas querem, né? Só aprimorar o que já existe ali, no que já está como está, né? E não buscam mudar, não buscam melhorar, não é inventar algo inédito, mas entender o que as pessoas estão querendo, né? E também, claro, melhorar o que já tem, mas identificar coisas novas que são óbvias que precisam ser feitas, né? Oportunidades que estão aí no meio do caminho, né? E as oportunidades surgem assim do nada, surgem no meio de crises, surgem oportunidades. Deu exemplo aí das máscaras no meio de uma pandemia, uma crise doida que muita gente não via oportunidade, outros viram. Simples, né? Não só nesse caminho, mas em vários outros contextos. Não apenas esse que era o óbvio, mas tem outros óbvios também. Em cada contexto existe algo óbvio, né? Em cada contexto, em cada profissão, em cada negócio existem coisas óbvias que para quem está de fora não é óbvio, mas para quem está dentro é óbvio, né? Então no mercado que você está, você precisa enxergar as coisas que são óbvias, né? As coisas que são óbvias naquele segmento que você está da maneira mais simples possível. A natureza humana é simples assim, e a solução óbvia deve ser capaz de apelar à pessoa comum. Então não precisa ser sofisticado, até porque para você vender algo, para você falar com um cliente, com alguém que não conhece aquilo, tem que ser o mais óbvio possível. Por mais que você tenha que conhecer algo mais a fundo, seja envolva técnico, envolva coisas, né, mais aprofundadas, para você ter uma comunicação eficaz, você vai ter que retomar a simplicidade. Senão você não consegue transmitir a mensagem, não consegue vender, não consegue fazer uma boa propaganda, né, se não for de algo simples, de algo natural. Para aquele algo simples ser feito, pode ser necessário uma certa complexidade, mas para identificar a oportunidade, identificar o que você vai fazer, o simples funciona, e o simples funciona muito bem, basicamente é isso. Então, eu espero que você tenha, né, compreendido como é que as coisas óbvias podem fazer ter muito resultado, podem fazer você avançar bastante, podem fazer você subir de nível, você melhorar os resultados em qualquer aspecto. O óbvio, né? O óbvio para melhorar a situação financeira, você tem 1% a mais a cada mês. 1%? Praticamente nada, mas se você conseguir 1% a cada mês, no final do ano você vai estar com 12%. Se você conseguir mais 10%, digamos, né? Se conseguir 10% extra, né? O que isso vai acontecer? No final do ano você vai estar aí, né? Com mais de 100%, ou seja, você vai ter dobrado o ganho que você tinha no ano passado, só com 10% cada mês, só com 10%. 10% não é nem um imposto que o Brasil cobra. Então, se você conseguir aumentar 10%, já vai avançar bem, muito bem. E praticamente poucas empresas e poucas pessoas conseguem ter um aumento de 10%, né? Conseguem pagar os impostos, nem todas, mas, né, tem uns que conseguem, e é para pagar mesmo. Conseguem pagar disso, conseguem pagar outras coisas, e não separam um dinheiro de 10% que seja, ou 1%, 2% para evoluir, né? Para crescer. E para no final do ano estar com uma evolução consideravelmente boa, indo simples, sem muito esforço, sem nada de doideiras, né? Só seguindo o fluxo, só buscando o óbvio, né? O óbvio, depois que pronto, né? Depois que fica feito, parece simples, né? Como crescer, né? Um faturamento no final do ano, multiplicar, como dobrar em um ano qualquer resultado. Simples, o óbvio. Qual é a resposta dessa pergunta? Mais 10%, até menos 10% aumentar a cada mês. No final do ano você vai ter mais de 100%, você vai ter dobrado, né? Então é óbvio, parece que a resposta é óbvia, mas a princípio essa pergunta é complexa. Como que eu vou ter um resultado no final do ano o dobrado do anterior, né? Como que eu vou conseguir estar no final do ano com um resultado bem maior do que quando eu comecei? Simples, a resposta é simples, 10% ou até menos, você já consegue ter um resultado satisfatório. Então as perguntas que parecem ser complexas têm respostas simples, têm respostas óbvias, e são respostas claras, respostas que te fazem saber como agir, né? Como agir, aumentando um pouquinho mais de faturamento, aumentando um pouquinho mais vendas, ou enfim, diminuindo custos, para você conseguir ter esses 10% a mais, ou seja o que for, qualquer método, qualquer negócio, qualquer coisa, né? O óbvio serve para qualquer coisa, literalmente. Beleza? Meu forte abraço, espero que você tenha entendido como é que funciona olhar óbvio sobre as coisas, e isso vai fazer que você possa realizar as coisas de uma maneira mais tranquila, mais sossegada, mais simples, com menos energia e com resultado que os complexos não conseguem enxergar. Tem um olhar como criança, olhar as coisas, um olhar simples, um olhar de criança, um olhar
a um olhar que busca ser criativo, e a criatividade é o que está em alta. A criatividade é o que faz o resultado grande acontecer. Porque os outros não estão olhando, os outros estão fazendo propaganda daquele estilo. Faça diferente. Os outros estão fazendo tudo nesse caminho. Busque o oposto, porque o que os outros estão fazendo não está tendo resultado grande. Então, tá óbvio que aqui não está dando certo. Está óbvio que aqui não está dando certo, faça o inverso, né? Busque o inverso, porque o inverso tem mais chance de dar certo do que o que está sendo feito e não está dando certo. Se o que está sendo feito não está dando certo, ou está dando muito pouco, é óbvio que não está correto. É óbvio que precisa ajustar e é óbvio que precisa ser um caminho melhor, e aí vai dar correto. Simples assim. Beleza? Meu forte abraço, desejo muito sucesso e, como sempre, até o próximo episódio aqui no Hora da Ação. Até lá!